2025, um ano que deixou suas marcas profundas no solo e na alma do acriano. Os momentos de alegria, as sombras da violência. Aqui de cima, as luzes da cidade iluminam o que ficou na memória. E é a partir deste ponto que vamos reviver agora a nossa história. Boa noite! Está no ar a retrospectiva 2025 da TV Gazeta. Foi um ano intenso de boas lembranças para alguns e amarga tristeza para outros. É o ano de 2025 passado a limpo a partir de agora, na retrospectiva da TV Gazeta. A violência contra a mulher marcou profundamente o ano de 2025 no Acre. O estado registrou o maior número de feminicídios dos últimos 10 anos. Nossa retrospectiva relembra casos que comoveram o Acre. Um retrato duro, mas necessário da realidade enfrentada por milhares de mulheres. A violência contra a mulher deixou marcas profundas em 2025. O Acre bateu um triste recorde. O número de feminicídios foi o mais alto dos últimos 10 anos, se igualando aos anos de 2016 e 2018. 14 mulheres foram assassinadas, 4 casos na capital e 10 no interior do estado. Em Rio Branco, a morte de Onária da Silva Nazaré, de 29 anos, chocou a comunidade. Ela foi assassinada com 3 tiros dentro de casa. O autor dos disparos foi o próprio companheiro, o tenente da Polícia Militar, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos. O crime aconteceu na frente das 2 filhas do casal, de 3 e 7 anos de idade. Logo após os vizinhos ouvirem os disparos, eles escutaram um barulho de moto, possivelmente a fuga do Reginaldo. Várias viaturas da Polícia Militar já passaram aqui pelo local também, pegaram informações e estão na tentativa de localizar o autor de mais este feminicídio. A brutalidade também assustou o interior. Em Capixaba, Natalino do Nascimento Santiago matou a golpes de facão a companheira, Auriscleia Lima. Ele se apresentava como pastor e fugiu para uma área de mata após o crime, mas foi capturado 4 dias depois. Pois é, esse crime chamou muita atenção na época que aconteceu, em junho deste ano. Inclusive, nossa equipe de reportagem foi a única que chegou ao local, ali zona rural do município de Capixaba, para ser bem exato, na comunidade Campo Alegre. E na época, o destaque que isso havia ganhado era devido à crueldade e à forma como aconteceu, e principalmente pelo fato do Natalino se intitular pastor ali naquela região. Inclusive ministrava cultos ali em uma igreja ali nas redondezas. Uma pessoa dessa não pode ficar impune. Eu quero a justiça. Muitas vezes ela foi na minha casa, pediu para me ligar para a polícia, né? E ele agredia ela. Mas a gente não podia se meter. A polícia descobriu que ele não era pastor de verdade e estava foragido da justiça por ter cometido o homicídio e um estupro. Ainda este ano, Natalino do Nascimento Santiago foi a júri popular e acabou condenado novamente, agora a mais de 50 anos de prisão. Outro caso de grande repercussão aconteceu em Senador Guiomar. Luana Conceição do Rosário, de 45 anos, foi morta a facadas em plena via pública quando saía para comprar pão. Ela já havia trabalhado como babá da filha da vice-governadora do Acre. A Luana, ela estava caminhando logo cedo, por volta das 5 horas da manhã, aqui na rua, aqui pela calçada da Rua Triunfo, exatamente onde eu estou. Ela tinha ido comprar pão e realmente ela comprou. Aqui no chão os pães que a Luana saiu para comprar. Só que quando ela estava vindo aqui desse lado na rua, o Zeca estava de moto. Ele passou do outro lado, parou a moto. Foi nesse momento em que ele correu com a faca na mão e desferiu vários golpes. O autor era o ex-companheiro de Luana, José Rodrigues de Oliveira.
Ele foi preso horas depois e confessou. Disse que agiu por ciúmes porque ela não queria voltar com ele. A justiça foi rígida. José Rodrigues foi condenado a 52 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Fizeram um cerco pela frente da fazenda onde ele estava e nossas equipes do GEFRON foram por outra área, uma área de mata, onde foi encontrado o cidadão. Então foi uma resposta imediata para as pessoas que tinham essa expectativa desse cidadão ser preso de imediato. E foi feito isso. A série de tragédias levou o governo a sancionar uma lei para amparar os órfãos do feminicídio. A medida garante um salário mínimo mensal ao conjunto de filhos e dependentes menores de 18 anos que perderam as mães para a violência doméstica. O benefício estadual se soma a um auxílio federal que também pode ser acessado. Além das mortes, outros tipos de violência preocuparam. Foram mais de 5.300 ocorrências registradas em 2025. Um dos casos mais graves ocorreu no Horto Florestal, em Rio Branco. Uma mulher foi arrastada para a mata e sofreu uma tentativa de estupro enquanto fazia uma trilha. O agressor, Guilherme Silva da Cruz, foi preso no mesmo dia e condenado a 7 anos de prisão. Parabéns ao juiz aí, doutor Clóvis Lodge, que não só teve a sensibilidade, mas de fato se fez cumprir a lei, tendo em vista a periculosidade deste indivíduo exatamente em crimes relacionados a abuso sexual. E a polícia militar prontamente foi lá e capturou o autor. Se não fosse a ação imediata do policial militar que estava de serviço no Horto e de outras equipes que apoiaram, o cidadão com certeza ia ficar desconhecido, ia ficar foragido e outras mulheres poderiam ser vítima desse autor. O ataque mudou a rotina do parque. A prefeitura e a polícia militar reforçaram a segurança, instalando novas câmeras nas trilhas e aumentando o policiamento ostensivo no local. Com certeza, né? Toda a população fica mais tranquilo. Eu caminho no período da tarde, mas tem muita gente que vem à noite, né? Então isso é muito importante. É perfeito ter esse sistema de segurança. Inclusive, as pessoas devem evitar adentrar a mata, as trilhas. É uma questão que é saudável, mas é perigoso. A vulnerabilidade também ficou exposta nos abrigos para as vítimas da alagação. Uma adolescente autista foi estuprada dentro de um dos boxes do abrigo em Rio Branco. A irmã dela disse que saiu para ir buscar a filhinha pequena. Quando ela retornou para o box, um deficiente físico que está em um box próximo de onde elas estavam, chegou para ela e disse: olha, o profeta pegou a tua irmã pelo braço e saiu arrastando para ali. O acusado, Adriano Ferreira da Silva, também era abrigado e foi preso em flagrante. Pouco depois de dar entrada no presídio Francisco de Oliveira Conde, Adriano foi espancado até a morte dentro da cela. O perigo também veio de quem deveria proteger. Um conselheiro tutelar de Rio Branco foi preso pela Polícia Civil. O homem de 40 anos é suspeito de importunação sexual contra um adolescente de 14 anos que estava sob acompanhamento do conselho. Feito toda a investigação, foi ouvido vítimas, colhido provas, ouvido o investigado e foi rapidamente feito o indiciamento dele por importunação sexual. Quando chegou ao judiciário, foi expedida a prisão preventiva pela 2ª Vara da Infância e Juventude. Em Feijó, o destaque foi internacional. O líder indígena Isaac Rui foi acusado de abuso sexual por uma turista chilena durante uma vivência espiritual na aldeia. Apesar de negar as acusações, ele foi preso e responde por violência sexual mediante fraude. O caso levantou debate sobre a segurança no turismo em territórios indígenas. Houveram várias coisas depois do dia 16 de junho até 19 de junho, depois que aconteceu o fato. Então, aí, foi dia 17, foi dia 16, foi dia 18, foi dia 19. Quando foi que aconteceu? Se houve uma sequência? Que as autoridades elas olhem com seriedade, uma forma de acelerar o processo e olhar, né, de forma clara
transparente para que os casos como esses sejam apurados, né, e de uma forma acelerada, né? O ano de 2025 deixou um rastro profundo de violência no Acre. Tiroteios em áreas movimentadas, chacinas, ataques que feriram até crianças e crimes que chocaram o estado inteiro. A guerra entre facções, a crise no sistema prisional, tragédias no trânsito e casos de repercussão nacional revelaram um cenário de insegurança que marcou a vida dos acreanos. O ano de 2025 foi marcado por uma intensa onda de violência no Acre. A população viveu amedrontada por tiroteios em pontos turísticos, como a Gamileira, e pela guerra declarada entre o crime organizado. Mais de 170 mortes violentas foram registradas no estado. Meu Deus! Para que essas pessoas não tenham envolvimento com uma organização criminosa, Houve casos de repercussão nacional, como a chacina no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco. Criminosos armados invadiram uma casa durante a madrugada e mataram 3 homens. Uma 4ª pessoa sobreviveu ao ataque. O crime foi atribuído à atuação de facções criminosas na região. Isso deixa um clima de terror para a comunidade que fica no meio desse tiroteio, porque muitas vezes esses crimes acontecem com membros da facção, mas isso deixa todas as famílias com medo. A gente percebe que há uma reprimenda, uma repressão muito forte por conta da organização criminosa dentro daquela região de não passar informação. Nesse cenário, até inocentes foram alvejados. Em Rio Branco, criminosos em um veículo realizaram múltiplos ataques a tiros nos bairros Santo Inês e Belo Jardim. O resultado, 4 pessoas feridas, incluindo um bebê de apenas 1 ano e 4 meses. Mesmo que o ferimento tenha sido na região cefálica, e o cérebro em si é um mar de desconhecimento até para a medicina hoje em dia, a gente não consegue explicar como que ela manteve o choro, como que ela se manteve totalmente alerta. O adolescente, ele levou 2 tiros, um no glúteo esquerdo e outro na panturrilha esquerda. Ele está grave, está bem hipotenso. Ele referia muita dor abdominal, a gente pegou ele na UPA, né, do segundo, acabaram levando os pacientes diretamente para lá por meios próprios. Populares informam que as características desse carro sendo a mesma, um veículo de cor vermelha, o que indica que provavelmente o mesmo veículo tenha passado nesses bairros realizando disparos. Outra vítima dessa guerra foi Micaia Santos Almeida, líder comunitário de 18 anos que desenvolvia projetos sociais no bairro Taquari. Ele foi morto a tiros enquanto acompanhava um amigo até em casa. A investigação concluiu que Micaias não tinha envolvimento com o crime. O assassinato foi ordenado por um grupo rival que atua no 2º distrito. 4 envolvidos foram identificados e presos pela Polícia Civil. Essa investigação nós estamos encerrando ela agora, tá? Nós conseguimos, durante as apurações, identificar os 4 integrantes que participaram do crime, né? Nós conseguimos esclarecer que eram 2 motocicletas sendo utilizadas por 4 ocupantes. Eles diligenciaram até o local dos fatos. A princípio, a ideia deles era atirar em pessoas que estavam em uma festa essa que seria de organização criminosa rival. Porém, a vítima Micaia, a vítima fatal, e a vítima André, a vítima sobrevivente, passavam pelo local no momento em que os autores ali se encontravam. A violência também atingiu as escolas. Em Rio Branco, Raimundo de Assis de Souza Filho, de 52 anos, vigilante da Escola Estadual Maria Raimunda Balbino, foi assassinado. 3 criminosos invadiram a escola para roubar a arma do vigilante. Imagens de câmeras de segurança mostraram uma troca de tiros. Raimundo morreu no local.
Segundo as primeiras informações repassadas pela polícia, 2 homens invadiram essa escola, possivelmente na tentativa de realizar um furto. O vigilante reagiu. Com isso, houve troca de tiros. Um dos homens ficou baleado, o outro conseguiu fugir, mas o vigia não resistiu e morreu no local. A Polícia Civil prendeu os suspeitos rapidamente. 2 deles, Leandro Mendes dos Santos e Valdesmar Bezerra da Silva, foram condenados pela Justiça do Acre a penas que somam mais de 45 anos de prisão pelo crime de latrocínio. O que eles não esperavam é que essa situação toda iria acontecer, aconteceria também aí a reação do vigilante, tudo ficaria dessa forma, incluindo até mesmo com essa morte. A gente mora bem aqui, o meu marido estava passando, aí reconheceu a escola, aí disseram que o vigilante tinha moído, a gente já sabia que era ele. O caso de Yara Paulino da Silva expôs a perversidade das notícias falsas. Yara foi linchada em via pública no bairro Cidade do Povo. O crime foi orquestrado por membros de uma facção. Ela era mãe de 3 filhos e usuária de drogas. A motivação? Um boato nas redes sociais dizia que ela teria matado a própria filha, uma bebê de 3 meses que estava desaparecida. Uma ossada encontrada perto da casa foi apontada como prova. Tudo começou quando o corpo da bebê de aproximadamente 3 meses foi encontrado nessa área de mata desovada, já há cerca de 7 dias. Segundo informações, a cerca de 150 metros no final dessa rua, onde morava a Yara Paulino da Silva, de 27 anos, a mãe da bebê, foi detectada pelos seus algozes, que depois, a cerca de 50 metros no meio da rua, foi executada a pauladas. No entanto, a perícia do Instituto Médico Legal confirmou que a ossada era de um cachorro, não da criança. Foi feito de forma imediata esse estudo dos restos e ali já foi constatado de pronto que não se tratava de restos mortais ou ossada humana, e sim de um animal. Já tem alguns suspeitos, podemos dizer que teriam, não podemos afirmar que teriam executado a vítima, mas que estariam no local. Só que o que dificulta um pouco é que quem estaria com a criança, na versão dele, seria a mãe. E a mãe, infelizmente, veio a óbito em decorrência dessa notícia que foi espalhada. E também, por a criança não ter sido registrada, assim, ela existe, mas não existe no papel, é uma coisa também que dificulta a investigação para localizar essa criança. A bebê segue desaparecida até hoje. O ex-companheiro de Yara e pai da criança alega que a filha foi raptada. Existe a criança ainda está desaparecida ainda. Ninguém sabe onde está? Ninguém sabe onde está. A suspeita estava caindo para cima de mim, né? Mas não foi eu, não sei, eu sou o pai da criança e não sei onde é que ela está. Qual foi a última vez que o senhor viu ela? Tá com uns 3 semanas atrás que eu vi a neném. Mas as investigações da Delegacia de Homicídios apontaram que, na verdade, o Ismael estava no dia em que as agressões aconteceram na casa da própria Yara Paulino. E ele teria sido aí uma das pessoas que participou diretamente nessas agressões. A Polícia Civil prendeu 9 suspeitos de envolvimento no assassinato de Yara, inclusive o pai da criança. O Ministério Público denunciou todos. O processo criminal aguarda as alegações finais para definir se os acusados irão a júri popular. Mas não descartamos que, com as informações obtidas durante os interrogatórios que vamos terminar de realizar agora, que possamos ter alguma informação relacionada ao desaparecimento da criança. Ismael, ela disse que é você que estava com criança, verdade? Não. O que você fez com a criança? Não fiz nada. E cadê a criança?
Vocês tiveram um filho? Existe uma criança? Existe uma criança? Um policial civil também está no centro de uma investigação. Fábio Caldeira matou a tiros o vizinho, Francisco Rui Costa, de 55 anos, após uma discussão no bairro Isaura Parente. O policial alega legítima defesa e foi liberado pela justiça, o que causou revolta na família da vítima. Ele tá morto! Ele tá morto, meu irmão! Meu irmão tá morto! Ele matou! Ambulância? Ele tá com batimento, senhora. Já chamou a ambulância? Eu tô chamando! Então chama! Chama logo! Ah, minha senhora, sai fora, minha senhora. Ele queria que meu irmão saísse de lá. Meu irmão nasceu e se criou nessa casa e ele queria que meu irmão saísse de lá. E aí, pô, ele chegou lá e ele já sabia como era. Gente, é um caso tão louco que quando ele foi para morar lá, o meu irmão, esse irmão que ele matou, ele foi testemunha para ele arrumar a documentação. A Polícia Civil instaurou o procedimento administrativo. O caso ainda não foi julgado. Quando se mata um policial, a resposta do Estado, ela é rápida, ela é célere, tem confrontos, resistiu ao confronto, foi preso, acontecem coisas desse tipo. Agora, quando é o Estado imbuído de um agente público que mata uma pessoa com mais de 5 disparos, inclusive na cabeça, e vem alegar legítima defesa, é vergonhoso. Ah, minha senhora, sai fora, minha senhora. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ele matou meu irmão! Ele matou! Ele tinha muita raiva dele! Na UPA da Sobral, um homem foi morto por policiais militares após uma perseguição. Sebastião Alves Sussuarana, de 48 anos, havia bebido e usado drogas e minutos antes esfaqueou outro homem na tentativa de atacar um vigilante e policiais na UPA com uma faca. Sebastião foi alvejado e morreu no local. Wilson, para escapar da morte, correu até aqui a UPA Franco Silva, a UPA aqui da Sobral. Ele entrou e pediu ajuda, só que o Sebastião continuou a persegui-lo em posse desse facão. Foi aí que a confusão começou mesmo aqui dentro da UPA, porque o rapaz que estava ali correndo, pedindo ajuda, estava querendo se proteger e o Sebastião continuava ali tentando matar ele. A questão é que já existia aqui no local uma guarnição da Polícia Militar e também existe a equipe de segurança justamente da UPA. Foi aí que começou aquela situação, porque a equipe de polícia militar dizia para ele largar o facão, tudo, e até que ele largou. E aí entra esse vídeo que você vai ver agora, onde a gente consegue observar justamente o momento em que a guarnição da polícia militar vai dizendo para ele tanto largar esse facão, e ele larga, mas para ele colocar também as mãos na cabeça e se deitar no chão. A equipe repete isso por diversas vezes. Só que aí é onde acontece uma situação que não era esperada. A saída de uma casa noturna em Rio Branco foi palco de uma confusão que culminou em atropelamento. Juliana Chaar, assessora jurídica do Tribunal de Justiça do Acre, foi atropelada propositalmente por uma caminhonete. As informações são de que dentro da casa noturna aconteceu um pequeno desentendimento entre o grupo que estava a Juliana e um grupo de homens que não foram identificados. Mesmo depois de a turma ter tentado resolver a situação dentro da casa noturna, o que para o grupo de Juliana parecia que estava sanado e eles decidiram sair do local, para o outro grupo não tinha nada sido resolvido. A gente conseguia dividir em 3 etapas básicas. Primeiro, a confusão dentro da própria casa noturna, depois vias de fato do lado externo e disparos de arma de fogo, e em seguida o atropelamento da Juliana, que infelizmente acabou ocasionando aí a sua morte, né? Testemunhas relatam que houve uma discussão antes do atropelamento. Diego Luiz Góes Passos, apontado como autor, fugiu sem prestar socorro. Teve a prisão preventiva decretada, mas hoje responde em liberdade. O advogado Keldec Maia da Silva, amigo de Juliana, foi preso por tentativa de homicídio após atirar durante a briga, mas também foi solto.
O Ministério Público denunciou os 2 homens por homicídio qualificado e tentativas de homicídio. Nós fizemos alguns levantamentos complementares já em fase final de elaboração do laudo. Então nós viemos aqui, fizemos os últimos levantamentos para fechamento do laudo e aí em seguida apresentar para a autoridade solicitante. Nós fizemos análise de trajetória balística, né? Identificamos aqui os disparos que ocorreram no dia. E aí a gente veio aqui agora só para complementar umas informações que já haviam sido coletadas no dia em um levantamento posterior para finalizar o laudo. O sistema prisional do Acre também passou por uma crise em 2025. Primeiro com fugas em massa. Ao todo, foram 4 fugas em presídios da capital e do interior. 25 detentos conseguiram escapar. Essa fuga aconteceu na tarde de sábado no presídio Manuel Nery da Silva, aqui em Cruzeiro do Sul. Os presos do bloco 7 de 2 celas conseguiram fazer um buraco na parede, saíram das celas, tiveram acesso à área de banho de sol. Isso 10 presos que chegaram até a área do banho de sol, no momento que foram avistados pelos policiais penais. Depois, a Justiça decretou a interdição total da unidade feminina de Cruzeiro do Sul, a 2ª maior cidade do estado. A solicitação veio do Ministério Público, que apontou graves falhas e riscos de desabamento. O presídio será demolido para a construção de uma nova unidade. A estrutura aqui é uma estrutura bastante complexa, principalmente pelas informações técnicas que a gente não tem pelo tempo dela, né? Pelo histórico dela. Ela tem quase 60 anos que foi concebida. A gente não tem acervo técnico que comprove como que essa estrutura, né, de concreto foi confeccionada. E o caso do ex-sargento da Polícia Militar, Erison de Melo Nery, conhecido pelo episódio do Trizal, também teve desdobramento. Nery foi condenado em 2025 a mais de 9 anos de prisão por tentativa de homicídio contra um estudante de medicina em Epitaciolândia. O Ministério Público recorreu da decisão, pedindo a revisão da sentença. Um outro detalhe que foi anexado nesse caso é que, além da tentativa de homicídio, ele também foi julgado por porte ilegal de arma de fogo e por lesão corporal. Uma tragédia em família também chama a atenção. Camila Arruda Braz, com transtornos mentais, matou o próprio irmão Ramon Arruda Braz, de 41 anos, com mais de 30 facadas. Ela foi presa em flagrante em Rio Branco. A Justiça decretou a prisão preventiva e solicitou acompanhamento psicológico para a acusada. E agora sim, finalizado todo o serviço aqui da perícia no local, o corpo do Ramon Braz sendo retirado e vai ser encaminhado para o IML, onde deverá passar por perícia para verificar se realmente foram 37 facadas ou se tem mais facadas no corpo dele. O problema da dependência química expôs o desespero das famílias. Sem encontrar apoio do poder público, Raimunda de Souza Claudino, de 49 anos, acorrentou o próprio filho dentro de uma rede em Rio Branco. O jovem dependente químico a agredia constantemente. A atitude da mãe, que buscava proteger a si mesma e ao filho, gerou uma comoção e levantou o debate sobre a falta de políticas públicas eficazes de tratamento. Ele me ameaça 24 horas, me chama de desgraçada, diz que vai me matar, que vai matar a família toda. E a primeira pessoa que ele vai me matar é eu. Eu me obriguei a comprar droga fiado para ele, para trazer ele para casa, para não ver o pior acontecer com ele, né? Por o pessoal matar ele, o crack, a pedra. Porque eu já não aguento mais. Já procurei o Deus e o mundo, ninguém me ajuda. Mudando de assunto, o trânsito segue fazendo vítimas. Um grave acidente na Via Verde, em Rio Branco, resultou em 3 mortes e 1 ferido. Uma caminhonete colidiu com 3 motocicletas. São graves, né? Uma cinemática ali de alta intensidade. Com 2 pacientes que tiveram que ser entubados por pneumotórax, que é quando fura o pulmão. Tiveram grande perca de volume sanguíneo interno, em abdômen, em pulmão. Mas graças a Deus as nossas básicas chegaram rápido, conseguiram fazer a primeira triagem. Já tinha um paciente em óbito, mas conseguimos dar o primeiro atendimento avançado para as 2 vítimas mais graves, que foram entubadas e estão já aos cuidados da cirurgia geral. São pelo menos 4 vítimas, uma infelizmente foi a óbito, 2 vítimas gravíssimas que colocamos nas nossas viaturas de suporte avançado e uma terceira vítima também apresentando uma fratura exposta na perna esquerda, tá? E múltiplas escoriações. Paciente comunicativa, responsiva, mas foi protocolada, todos os procedimentos padrões de ocorrência. Segundo a perícia, o condutor da caminhonete, Thalisson Duarte, invadiu a pista contrária e causou a colisão. Ele não se apresentou à polícia imediatamente, mas depois prestou depoimento. O inquérito indiciou por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
Familiares das vítimas contestam o laudo e cobram justiça. O Ministério Público do Acre instaurou um procedimento para acompanhar as investigações do caso. Desde quando ocorreu o crime, todas as diligências foram tomadas de maneira imediata, e estão sendo tomadas aqui ainda ao longo. É algo que tem um pouco de complexidade, tendo em vista a vários veículos envolvidos, pessoas envolvidas, Eu só peço que o senhor Thalisson Silva Duarte, ele arque com o que ele fez, porque ele não destruiu só apenas a vida de 4 pessoas, ele destruiu a vida das famílias também, que tiveram que enterrar seus entes queridos. Imagine se fosse minha família também me enterrando, quem iria cuidar dos meus filhos? Ai, não consigo nem falar mais. Em Cruzeiro do Sul, a morte da bióloga Jéssica Souza dos Santos, de 33 anos, acendeu o alerta para o perigo da linha com cerol. Jéssica trafegava de motocicleta quando a linha cortante atingiu seu pescoço, causando a morte no local. A Jéssica, ela não sofreu um acidente, a Jéssica, ela foi assassinada. A polícia está fazendo o que pode. Quando a gente aborda, a gente realmente recolhe essa linha e traz para o quartel para ser descartada. A Polícia Civil indiciou o jovem de 20 anos por homicídio doloso, quando há a intenção de matar ou se assume o risco. A falta de equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, pode ter contribuído para uma tragédia no residencial Via Parque, em Rio Branco. 2 trabalhadores terceirizados morreram dentro de um reservatório de água elevado onde faziam manutenção. A suspeita é de que morreram por asfixia e afogamento, provavelmente devido à inalação de produtos químicos e à falta de oxigênio no ambiente confinado. Um terceiro trabalhador conseguiu escapar com vida. É uma ocorrência muito complexa, Nós fomos acionados ali por volta das 15 horas e 30 minutos. Foi acionado o 3º Batalhão aqui no Ruinino, e aí de pronto é um local próximo, Em 10 minutos nós chegamos ao local. E aí fizemos gerenciamento, a análise, a anamnese de toda a ocorrência, e tratava-se justamente de um acidente envolvendo 2 pintores que estavam dentro do reservatório elevado, uma caixa d'água com cerca, como você bem falou, de 30 metros. Esse compartimento ele estava sendo pintado pelo lado do interior, Então, o que leva a crer que aconteceu uma narcose do pintor que estava no reservatório. E aí, por que demandou uma complexidade? Porque era uma ocorrência com uma altura elevada, E além disso, a gente tinha um espaço confinado. A seguir, os efeitos climáticos que afetaram a vida do acreano. E ainda, um ano de fortes abalos e grandes desafios para a saúde no Acre. É logo após o intervalo na Retrospectiva 2025.